Olá, queridos irmãos, Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui mais uma vez nesse nosso tempo favorável, tempo grandioso, nessa grande semana, aí fechando o tempo da Quaresma, para o nosso momento, nosso retiro quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ao nosso hino de hoje. Cantem meus lábios a luta, que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo, que no madeiro alcançou, o Redentor do universo, quando por nós se imolou. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo o fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço da sua própria invenção, do próprio lenho da morte. Deus fez nascer redenção. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou, e pelo Pai enviado, nasceu do mundo o Autor. E de uma virgem no seio, a nossa carne tomou. 6 lustros tendo passado, cumpriu a sua missão. Só para ela nascido, livre se entrega à paixão. Na cruz se eleva o Cordeiro, com perfeita oblação. Glória e poder à Trindade, ao Pai e ao Filho louvor. Honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça e nos remiu pelo amor. Salmo de hoje, teremos hoje não um, mas 2 salmos. O primeiro é o Salmo 55. Confiança na palavra do Senhor, que relata sobre a própria paixão de Jesus. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham. São numerosos os que lutam contra mim. Quando o medo me invadir, ó Deus Altíssimo, porei em vós a minha inteira confiança. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Eles falam contra mim o dia inteiro. Eles desejam para mim somente o mal. Armam ciladas e me espreitam reunidos. Seguem meus passos, perseguindo a minha alma. Do meu exílio registrastes cada passo. Em vosso odre recolhestes cada lágrima, e anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar. Em qualquer dia em que vos invocar, tenho certeza, o Senhor está comigo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor. Porque da morte arrancastes minha vida, e não deixastes os meus pés escorregarem, para que eu ande na presença do Senhor, na luz da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, esse primeiro salmo
referente direto a uma profecia sobre os sofrimentos do próprio Jesus. Toda a sua dor, todo o seu sofrimento, todo o seu abandono, mas o Pai não o deixastes a só. Mesmo diante de toda aquela fúria, que é a fúria do próprio inferno, que é a fúria de Satanás, que era uma fúria daqueles homens, e ainda hoje é a fúria por causa dos nossos pecados e daquelas pessoas que não aceitam a Deus. Por isso, queridos irmãos, nos coloquemos junto a Jesus nesse seu grande gesto de amor por nós. Que possamos, nesses dias agora, realmente voltar o nosso coração com gemidos, com piedade, nos aproximando cada vez mais do Senhor. Ele que quer que a gente esteja perto dele, porque ele estava junto a nós nos seus momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de lágrimas. Que nós possamos ser esse consolo a Jesus. Amém. Agora mais outro salmo, Salmo 56. A oração da manhã numa aflição. Dentro desse aspecto, mais um salmo, graças a Deus, que fala ali diretamente uma profecia sobre a paixão de Jesus. Diz assim: Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga minha alma, de vossas asas a sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a esse Deus que me dá todo bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Eu me encontro em meio a leões, que famintos devoram os homens. Os seus dentes são lanças e flechas, suas línguas espadas cortantes. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refúgia na terra. Prepararam um laço a meus pés, e assim oprimiram minha alma. Uma cova me abriram à frente, mas na mesma acabaram caindo. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, e eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens, as vossas verdades. Elevai-vos, ó Deus, sobre o céu, vossa glória refugia na terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mais uma vez, um salmo de meditação. Foi justamente aquilo que Jesus sabia de cor. Como eu já disse, ele citava os salmos, as palavras de Jesus na cruz. Eram citações dos vários salmos, onde Jesus sabia que toda aquela profecia era para ele. Mas a beleza é que todos os salmos, eles fazem também uma referência sobre a vitória. Como este, de uma forma muito especial, diz, olha, vou cantar e tocar para vós, desperta minha alma. Está falando sobre a ressurreição já, né? Desperta minha alma, desperta, despertem a harpa e a lira, e eu irei acordar a aurora. Sim, jamais podemos parar na paixão do Senhor. A cruz é o caminho, mas é um caminho que nos leva a um ponto, e esse ponto é a ressurreição, a vitória de Cristo. Por isso é verdade que tanto Jesus sofreu. É verdade mesmo. Mas ele sofreu para a nossa salvação. Ele sofreu, mas a morte não foi capaz de detê-lo. Agora suas chagas são gloriosas. Agora ele é vitorioso. E que nós possamos nos alegrar com Cristo Jesus, nosso Deus, porque ele é vencedor. Vencedor sobre o pecado e a morte. Com ele a igreja sofre a sua paixão.
Com ele a igreja silencia no seu sepulcro, com ele a igreja se alegra na sua vitória. Amém. Obrigado, Jesus. Vamos a uma catequese para hoje, no século II. Olha onde a gente está, no início da igreja, século II, né? Homilia sobre a Páscoa de Militão de Sardes. Ali muito próximo ainda ao próprio Cristo, ao próprio João Evangelista, né? Então, vamos lá. O Cordeiro imolado libertou-se da morte para a vida. Esse é o tema. Diz Militão de Sardes, bispo, século II, anos 100 e poucos. Muitas coisas foram preditas pelos profetas sobre o mistério da Páscoa, que é Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele desceu dos céus à terra para curar a enfermidade do homem. Revestiu-se da nossa natureza no seio da Virgem e se fez homem. Tomou sobre si os sofrimentos do homem enfermo num corpo sujeito ao sofrimento. Destruiu as paixões da carne. Seu espírito, que não pode morrer, matou a morte homicida. Foi levado como cordeiro e morto como ovelha. Libertou-nos das seduções do mundo, como outrora tirou os israelitas do Egito. Salvou-nos da escravidão do demônio, como outrora fez sair Israel das mãos do faraó. Marcou nossas almas com o sinal do Espírito e os nossos corpos com o seu sangue. Foi ele que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora Moisés ao faraó. Foi ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça, a esterilidade, como Moisés no Egito. Foi ele que nos fez passar da escravidão para a liberdade das trevas, para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim, e fez de nós sacerdócio novo, um povo eleito para sempre. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Foi ele que tomou sobre si os sofrimentos de muitos, foi morto em Abel, amarrado de pés e mãos em Isaque, exilado de sua terra em Jacó, vendido em José, exposto em Moisés, sacrificado no Cordeiro Pascal, perseguido em Davi e ultrajado nos profetas. Foi ele que se encarnou no seio da Virgem, foi suspenso na cruz, sepultado na terra e ressuscitando dos mortos subiu ao mais alto dos céus. Foi ele o Cordeiro que não abriu a boca, o Cordeiro imolado, nascido de Maria, a bela ovelhinha, retirado do rebanho, foi levado ao matadouro, imolado à tarde, sepultado à noite. Ao ser crucificado, não lhe quebraram osso algum, e ao ser sepultado, não experimentou a corrupção, mas ressuscitando dos mortos, ressuscitou também a humanidade das profundezas do sepulcro. Que reflexão, né? E é justamente isso porque nós vemos no Antigo Testamento, né, todas as imagens que nos falam sobre as coisas novas. Nós temos imagens referentes à própria Virgem, imagens referentes ao batismo, imagens referentes principalmente ao Cristo Jesus. Por isso que nós afirmamos isso, né? Em cada um daqueles personagens e outros que aqui não foram falados, né? Como o sofrimento de Jó, estava o sofrimento de Cristo, né? Outros que aqui foram citados, Jesus foi morto em Abel, foi amarrado de pés e mãos em Isaque, exilado em Jacó, vendido em José, exposto em Moisés, e assim vai. Então, quer dizer, toda aquela realidade que estava acontecendo com o povo de Israel era já figura de continuidade, na sequência, aquilo que o próprio Cristo iria viver, e a igreja também, ao longo dos séculos. Por isso, se antes faz uma menção a Cristo, como uma figura, uma pré-figura de Jesus nos acontecimentos, né, do antigo Israel, agora a igreja pós-Jesus continua a ser essa imagem do Cristo. Uma pessoa que sofre, que é perseguido, é Jesus.
numa pessoa que é morta por causa da sua fé, Jesus, numa pessoa, num santo ou numa pessoa, né, seja qual for, que vive situações, está presa simplesmente pela sua fé, é Jesus. Então, todas as demais, nós precisamos entender que nós somos o Cristo neste mundo, um segmento de Jesus. Ele é o nosso Deus e Salvador, sim, mas a igreja continua esse trabalho, esse processo que o Cristo começou, nós que fazemos parte do seu corpo. Que Deus nos abençoe e nos dê força para que, assim como Cristo, possamos seguir carregando a nossa cruz. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.